sente uma adulta júnior na vida? Porque eu me sinto. Aliás, quando é que a gente vira adulto, assim, se sente adulto de verdade? Eu aprendi essa expressão adulto júnior com uma amiga maravilhosa e eu achei que valia dividir aqui, né? Porque a maioria das pessoas com quem eu falei sobre isso também se sente meio adulta júnior. Sabe quando você é adulto, mas não é adulto sênior? Como se a gente tivesse assim, tipo, no período de experiência, sabe? Da vida adulta. Você é adulta, mas ainda não é uma adulta real oficial. É como se fosse uma espécie de adulto café com leite. Que, aliás, eu nunca entendi de onde veio essa expressão café com leite. Se por acaso você sabe, me escreve pra contar. Mas enfim, a gente sempre usava café com leite pra falar sobre aquelas crianças que queriam entrar na brincadeira, matadinhas, né? Elas não tinham condições ainda de acompanhar as regras, de se envolver no mesmo modo que as outras crianças. Elas ainda não sabem brincar. Mas aí, nós, cafés com leite, somos admitidos assim quase que em caráter especial, porque os outros que não são café com leite te olham assim com um misto de pena e sarcasmo e falam: pode vir. A sua idade até diz que você é adulto, mas seu superego insiste em te dizer que você não tem condições de acompanhar os tais adultos de verdade. E aí, o que seriam os tais adultos de verdade? Será que alguém se sente mesmo adulto sênior? Ou somos todos adultos júniors, cada um se considerando júnior por um motivo, tentando loucamente driblar essa síndrome do impostor e síndrome da impostora, mas se comparando com outros adultos que a gente julga que são adultos seniors, que também estão se comparando com outros adultos que para eles são seniors, porque no seu íntimo essas pessoas também são adultas júniors. Falando de mim, apesar dos meus anos de análise, meditação e yoga, eu vejo que muitas vezes eu ainda me julgo adulta júnior porque eu não tiquei algumas caixinhas do protocolo da vida adulta. Eu não casei ainda, não tive filhos ainda, não tenho uma casa mega organizada, em tons pastéis, decorada por um decorador chique, sabe? De um jeito sofisticado. Sabe essas casas que tem jogo de 12 copos, 24 copos, faqueiro, suplá, tem flor fresca toda semana? Eu matei minha hortinha. E eu chorei. Porque quando eu vi que eu matei a hortinha, eu pensei, se nem as plantas eu consigo manter vivas, o que vai acontecer quando eu tiver uma criança? E a minha casa, como vocês conhecem, é assim. Cheia de papéis de paredes lúdicos, corações na parede, cores. Isso me faz uma adulta júnior? Não necessariamente. Mas talvez o próprio fato de eu me sentir extremamente inadequada e insuficiente quando eu vou nas casas de amigas e amigos que são casas decoradas por arquitetos, só esse meu incômodo faz com que eu reforce a minha tese de que talvez eu seja mesmo uma adulta júnior. Porque afinal de contas, no meu ideal, um adulto sênior não se sentiria eternamente julgado pela turma dos populares da escola, dos Forbes 30 Under 30, dos amigos que têm casa na praia, família Doriana e afins. Eu poderia ser uma adulta sênior plena, que eu tô num caminho diferente. Uma adulta sênior já teria aprendido a apertar o botãozinho do foda-se mentalmente, sabe? E não teria crises de compulsão depois de voltar pra casa daquele jantar de família, onde a sua avó vive te dando alfinetadas sobre você ainda tá solteira. Ai, minha filha, será que não é por causa do seu trabalho? Do seu ciclo de amizades? Das coisas que você fala? Não, vó, não é por causa de nada disso. Aí você chega em casa, bate uma rebordosa e se afoga num brigadeiro de colher, assim, bem coisa de criança pra reforçar que você não é uma adulta sênior e se pega pensando, será que eu tô sendo adolescente inconsequente em algum aspecto da minha vida e que eu vou passar do verde ao podre? E por falar em adolescência, eu acho que tem um lugar também de quase que a gente se envergonhar de dar muito espaço pros nossos prazeres. Porque eu não sei você, mas eu já me senti adulta júnior por gastar meu dinheiro num Réveillon inflacionado, numa viagem de carnaval, ao invés de guardar, de poupar. Eu me sinto adulta júnior porque eu nem entendo sobre como guardar, poupar, investimento, como é que eu faço para render, sabe?
E aí, o que eu faço? Eu sigo pedindo ajuda para os adultos sêniors, ou os pais, ou os irmãos, primos, parentes, que são mais sêniors do que eu, porque na minha cabeça eles entendem desse mundo do dinheiro e eu não. Eu me sinto adulta júnior quando, além de ajuda, eu peço conselhos para esses adultos sêniors que eu sei que vão me julgar. Eu sei que eles acham minhas escolhas pouco adequadas, que eles questionam minha rotina, meu jeito meigo, doce, aberto. Eles acham que é pouco formal. E de uma forma bem autossabotadora e júnior, lá vou eu tentar validar minha adultez com adultos que enxergam os meus passos de maneira bem enviesada. Não que eles estão errados, cada um de nós pode ter uma lógica, mas quando eu vou validar para eles, eu me coloco aonde? No banco de reservas da mulher adulta. Me chamando de menina e falando para minha analista, não, porque aquele menino que eu tava saindo, e aquele menino tinha 44 anos. Júnior como eu, né? Afinal, a gente segue se encontrando por acaso, bem no fim de noite daquelas festas sem fim. Festas onde mais uma vez eu me sinto uma adulta júnior porque eu me dou o direito de pedir aquela cesta gin tônica. E no dia seguinte, sem surpresa, eu amargo a ressaca dos diabos no almoço de família, onde as minhas primas, adultas sêniors, chegam cedo, coradas, depois de andar com as crianças pela pracinha. Será que elas acham que eu tô presa na terra do nunca? Que eu nunca vou tomar jeito, que eu nunca vou crescer? E por isso eu só me envolvo com caras que têm síndrome de Peter Pan? É louco, porque eu fico tão preocupada com a minha junioridade naquele organograma familiar que eu nem me dou conta, e talvez você também nem se dê conta, de que essas primas que você considera seniors também se sintam adultas júniors. Porque elas são mães, mas ainda se sentem mais filhas do que mães. Ainda choram escondido do banheiro e ainda não têm respostas que acharam que teriam para as perguntas difíceis dos seus filhos. Mas a gente não se dá conta, né? E segue se desmerecendo. Às vezes eu me sinto adulta júnior porque eu ainda não superei os medos, as angústias, as ansiedades, porque eu tenho como amigas algumas dores que me assombram e me fazem companhia. Mais do que companhia, me fazem chorar como uma criança café com leite. Café com leite também é quando a brincadeira não tá valendo, né? E aí eu fico pensando, e quando a gente se considera adulto júnior, a gente acha que não tá valendo e desmerece as nossas conquistas. Bom, fulano é café com leite, ele não conta. E aí as nossas alegrias não contam, as nossas dores não contam, os nossos problemas não contam. Será que a gente tá com coisas de criança se preocupando enquanto os adultos sêniors têm problemas reais? Lá vem a inadequação que me acompanha desde que eu sou uma criança júnior. Na minha fantasia, ela seria aposentada na vida adulta. Tá vendo como eu não sou uma adulta sênior? Sabe que às vezes eu também me sinto uma adulta júnior porque eu tenho que pedir ajuda financeira pro meu pai. E olha o nó que eu me dou, né? Porque por que eu tô me sentindo uma adulta júnior? Ao invés de pensar que não, que eu tô empreendendo com coragem de uma adulta sênior. Tô aqui eu, me diminuindo e me sentindo criança. Eu acho que é o meu superego insaciável que faz com que eu me sinta eternamente despreparada para passar para a fase da adulta sênior. E por falar em superego, eu me sinto adulta júnior porque eu ainda não fiz a lição de casa do Freud e da psicanálise. Eu não matei minha mãe e meu pai internos. Pelo contrário, eu sigo alimentando eles, sabe? Para que eles se tornem a minha própria patrulha da moral e dos bons costumes. Meu pai, talvez, nem tá com todas essas cobranças em cima de mim, mas esse pai e essa mãe internos são subidores de sarrafo incessantes e eu, como boa filha obediente, sigo me esfolando para receber elogios, ser aceita, acertar. Acertar o quê, Senhor? Na minha fantasia, os adultos sêniors já são bem resolvidos. Ou então eles estão bem resolvidos em nunca serem bem resolvidos. E eu tô na análise, no Ho'oponopono, na meditação do Chopra, yoga, nos drinks. E de repente, enquanto eu falo, eu começo a entender que o tal adulto sênior é uma grande fantasia. E eu fico pensando que a gente se manter eternamente se julgando por ser adulto júnior é, de uma certa forma, o tal gozo do sofrimento, como diz a psicanálise, né? Porque é criar uma meta inatingível que nos move
e que dá a ilusão de que uma hora na vida as coisas vão mudar e aí pronto. A gente vai poder relaxar, colocar o avião no piloto automático. O próximo capítulo vai ser melhor. Surpresa! Não existe a hora do piloto automático na vida. Mas se a gente tiver amor e coragem, essa eterna montanha-russa pode ser mais brincadeira do que desespero. E se a gente aproveitar esse Dia das Crianças para entender que somos todos crianças grandes e que o maior ato de maturidade pode ser assumir o infantil em nós? A criança que tem medo, que tem sonhos, que brinca, se fantasia, se leva menos a sério. A criança que experimenta, que erra, se esfola, levanta e vai brincar de novo. Criança que ri alto, abraça forte e que não guarda segredo, sabe? Que não consegue se conter. E se a gente parasse de guardar segredo de todas as coisas que nos fazem nos sentirmos inadequadas, adultas júniors, que nos fazem nos parecer pouco adultas? Será que a gente não perceberia que somos todos bem parecidos? Tanto se fala sobre horizontalização do trabalho, sobre o fim da hierarquia, e talvez hoje a gente devesse fazer isso com a adultez. Provavelmente somos todos adultos, muito seniors em alguns aspectos e muito júniors em outros. Se a gente assumir as falhas e faltas e aprender a nos complementar, talvez falte muito menos do que a gente imagina. Me conta aqui, em que momentos você se sente um adulto júnior? Feliz Dia das Crianças para nós!